favor, podem sentar. Eu estou muito humilde diante desta oportunidade. Eu moro na Flórida já há muitos anos, quase 30 anos, casado com a mesma esposa, tenho 3 filhos, 5 netos. Eu vim para o Brasil para participar da conferência em Manaus com o Dr. David Auer, o profeta da chuva, o profeta do Senhor, no dia 20 do mês passado, e já está completando 3 semanas. Eu estava fazendo uma conexão e o pastor Elber, meu precioso amigo, me deu essa oportunidade e eu fiz questão de estar com os senhores, com as senhoras nessa noite. Eu realmente, eu não vou pregar a palavra. Eu quero conversar com vocês. Eu não creio que nós vamos ter tempo de nos vermos outra vez. Por causa do tempo profético, por causa do aceleramento, agora, todos nós globalmente sabemos que a igreja ela vai ser tirada desta terra a qualquer momento. O tempo está se esgotando rapidamente. Eu vou apresentar fatos como um promotor e você julgue como juiz. Abram, por favor, a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Eu agradeço muito a essa oportunidade, ao pastor Elbe, sua esposa, aos pastores, aos obreiros e a todos que estão participando conosco desses dias maravilhosos aqui. 2 Pedro 2:11, eu quero orar. Senhor, abrimos o nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo. Ah, Senhor, na luz nós vemos a luz. A nossa condição, reconhecemos que somos tão pecaminosos, Senhor. O nosso ser interior está corrompido. Senhor, o pecado tem avançado rapidamente, trazendo as trevas. E quantas vezes somos envolvidos, arrastados. Ah, Senhor, nos arrependemos porque quantas vezes temos ofendido a Tua glória, ofendido o Teu trono, ofendido a Tua santidade e justiça. Temos sido enganados, Senhor, constantemente. Ah, Senhor, nos arrependemos porque sabemos que o pecado, ele destrói as nossas vestimentas de linho branco, puro e finíssimo. O pecado destrói a nossa esperança de receber um corpo glorificado e deixar esta terra para sempre. Ah, Senhor, nos arrependemos porque perdemos o temor do pecado. Senhor, quantas vezes Senhor, quantas vezes caímos. Somos tão malvados, te ofendemos. Estamos sendo arrastados, Senhor. Ah, meu Deus, quão mal as redes sociais têm feito a nós, tem nos intoxicado e roubado o nosso tempo. A leitura da Bíblia, Senhor,
temos perdido. Queremos entrar no céu, mas já não conhecemos mais a tua palavra. Senhor, temos dado tempo para tudo menos para ti. As nossas orações têm diminuído, os nossos jejuns. O tempo está se esgotando, Senhor, e estamos tão distraídos. Tende misericórdia de nós, por favor. Não nos deixa cair nas mãos do anticristo, Senhor, esse último pastor que vai esmagar com crueldade. Quantos naquele período vão vender as suas almas por um copo de água ou por um prato de comida? Ai, meu Deus, tem de misericórdia. Nos ajuda agora a tomarmos o arrependimento como grande tesouro da graça. Senhor, tomamos o teu sangue para nos limpar. O teu sangue é o único elemento eterno que pode fazer propiciação pelos nossos pecados. O teu sangue é o único elemento eterno que pode nos reconciliar de toda inimizade que o pecado produz entre nós e o Senhor. O teu sangue pode nos justificar, nos dar a cobertura necessária para que Deus Pai não nos veja mais, mas que o Pai veja o sangue de Jesus sobre nós. O teu sangue pode nos santificar. O teu sangue é o único elemento que pode renovar a nossa mente caída, imunda, imoral, corrupta. O teu sangue é o único elemento que pode nos transformar, nos conformar e nos glorificar. Tende misericórdia de nós, por favor, Senhor. Nós leiamos segunda Pedro 2:11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta maneira, neste versículo se usa no original grego a palavra amplamente suprida, a vossa entrada. No grego está perfeito essa tradução. O que quer dizer isto? Quando Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Isto quer dizer estar preparado em profundo arrependimento e santidade antes do arrebatamento. Estar totalmente pronto. Nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Por isso, agora estamos com muito temor, muita reverência, porque quando o céu se abrir e o arrebatamento acontecer, os céus vão se fechar. E os que perderem esta única oportunidade, não será fácil. Não. Amados, os filmes de Hollywood, eu estive lá algumas vezes em Hollywood, em Los Angeles. É uma pequena cidade e ali existe o que se chama Calçada da Fama.
Então, aquelas estrelas que eles consideram grandes, homens e mulheres, eles fazem uma estrela no chão, coloca ali o nome da pessoa e coloca a data de nascimento e quando a pessoa morreu. Mas existe apenas uma calçada, então você precisa passar por ali e você vai ver centenas e centenas de estrelas com o nome dos atores, políticos e muitos outros. E nós temos que passar por cima, pisar nas estrelas, que para o mundo elas brilharam um tempo. Ou foram um ator, foi uma atriz, ou um político que estrela, então ele tem direito a ser lembrado na calçada da fama. Mas em Apocalipse capítulo 1 disse que os santos que vão ser arrancados desta terra, eles são estrelas que estão nas mãos do Senhor. As estrelas desta terra, o máximo que eles podem chegar é ter ali no chão de Hollywood uma estrela que está sendo pisada por todos agora. Mas se nós conseguirmos entrar, nós vamos brilhar com o Senhor por toda a eternidade. Nós precisamos nos esforçar agora. Nós precisamos muito nos esforçar. A nossa eternidade, ela não é negociável. Você não pode cometer um erro agora de falhar. Se você falhar em entrar, é porque as suas decisões e as suas prioridades foram erradas. Não há como, se você perder o arrebatamento, alguns dias depois, você processar Deus. Ele foi injusto comigo, Ele me deixou aqui, eu não merecia estar aqui. Você não vai conseguir. Somente a santidade, que quer dizer separação, ser totalmente separado. Não busque ser uma estrela. Não faça isso agora. Esse é o tempo de nós abrirmos o nosso ser para chorarmos amargamente pelos nossos pecados. Não vai ser como nos filmes de Hollywood. Quando eles fazem filmes de arrebatamento, é tão bonito, tão fácil entrar. E eu estou aqui para te dizer, não vai ser fácil. Nenhum pecado vai deixar esta terra. Nenhum pecado. Se o momento do arrebatamento, se há pecados em você que não foram confessados na luz, que não foram levados em profundo arrependimento, e o arrependimento, ele traz dor, ele traz nojo do pecado, ele passa a vomitar o pecado com nojo, com pânico, com desespero, as lágrimas fluem, e ele vê que tipo de maldoso ele foi. Ele chora, ele rola no chão, ele coloca um pano de saco e grita: Senhor, miserável que eu sou, olha o que eu fiz contra ti. Que tipo de atitude eu tomei? Que monstro ainda há dentro de mim, Senhor? Eu não mereço os céus. O Senhor tem todo o direito de me jogar no inferno agora. Eu imploro misericórdia.
Alguém que quer entrar no arrebatamento precisa aprender a confessar os seus pecados e se arrepender. Um arrependimento superficial, eu estou para te dizer, não vai funcionar. O pecado vai permanecer lá. A dívida, amados, para com Deus, Satanás, ele é o adversário, mas para conosco, ele é o acusador. Cada pecado que ele ofereceu e nós pegamos, é uma dívida ali, manchou a nossa vestimenta branca, e nós precisamos tratar aquilo agora, com seriedade, com desespero. Nós precisamos tratar aquilo. Aqui, desculpem. Aqui, ter uma ampla entrada, quer dizer, eu estou me preparando, porque eu não sei quando será. Então eu quero viver uma vida separada agora. Eu estou com os meus olhos e o meu coração na eternidade. Eu não vou tirar meus olhos dali. Não farei isso. Se preparar, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a vossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para nossa condição, desculpe, a minha Bíblia está um pouco batida. Eu gostaria que vocês abrissem Lucas 17. Aqui nós temos duas famílias, e a Bíblia menciona a família de Noé e a família de Lot. Por que a Bíblia menciona? Porque é importante para nós. Nós podemos ver o que é conseguir se preparar amplamente. Antes, eu vou ler com os senhores Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Amados, eles estavam totalmente despreocupados. Eles estavam vivendo a sua vida, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Isso não é pecado, mas quando você coloca isso como prioridade, você está colocando a sua eternidade em jogo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. A primeira família, Noé entrou 7 dias antes do dilúvio. Então, nós temos aqui uma ampla entrada. Ele estava preparado com antecedência. Eu passo uma pergunta para você. Se o arrebatamento acontecesse hoje, você está preparado? Você está preparado? Olhem, o Dr. David Alber falou para nós assim: há 2 tipos de pecado que, se você conseguir vencê-los, os outros são mais fáceis de você vencê-los. O primeiro está relacionado com a parte sexual, o pecado sexual, a cobiça sexual, a luxúria sexual, os desejos depravados da carne.
a profanação do leito do casal. E o segundo pecado, ele disse, o dinheiro, o amor ao dinheiro. Se você conseguir vencer esses dois pecados, os demais vai ficar mais fácil para você vencê-los. Eu imploro a vocês, estou implorando, não brinquem com isso. Não brinquem. Não brinquem. O 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre destruiu a todos. Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Aqui nós temos uma segunda família, a família de Lot. E nós sabemos que no capítulo 19 de Gênesis, os anjos precisaram empurrar Lot. Ele não queria ainda sair. E ele foi salvo no último minuto, último segundo, já aos 45 minutos do segundo tempo. O anjo, enquanto ele não estava em segurança, ele não destruiu a Sodoma e Gomorra. Então você vê duas famílias, uma que teve uma ampla entrada 7 dias antes, e a outra que por um triz todos não se perderam. Agora há outras famílias aqui nesse mesmo capítulo que não conseguiram entrar. Não conseguiram entrar. Eu gostaria de mostrar para vocês alguns princípios. Eu sei que eu estou correndo contra o meu tempo. Olhem, hoje Deus, Ele coloca comida na nossa mesa. O café da manhã, o almoço, a janta. Ele alimenta quase 8 bilhões de pessoas em toda a terra. Ele dá o ar, a saúde, o trabalho, a família. Ele faz tudo por nós. Mas quando o arrebatamento acontecer, os céus eles se abrem, aquele grupo entra, o céu se fecha. Preste atenção. Terminou exatamente no momento do arrebatamento a era da graça. Todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz, que estão hoje à nossa disposição, naquele momento é terminado. Quando o Espírito Santo ele sobe com a noiva, o sangue de Jesus para propiciação dos nossos pecados, que está na tampa vamos dizer, da arca, do tabernáculo eterno, da arca de Deus eterna, que está ali sobre aquela tampa, que nós chamamos a tampa do propiciatório. Aquele sangue, irmãos, hoje Deus, Ele não nos toca, não é porque somos bons, Ele está vendo os nossos pecados, mas é porque aquele sangue está ali. Isso fala de uma nova aliança. Deus se comprometeu, enquanto o sangue estiver ali, Ele não vai nos tocar, mas quando termina a era da graça, o sangue é removido, aí começa
a ira de Deus e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6. Deus vai dizer assim: para os que ficaram, vocês me envergonharam. Todos os que perderem o arrebatamento por causa do pecado, foram vencidos por causa do pecado, brincaram, acharam que poderiam viver nesta terra de qualquer maneira. Deus entende, Deus vai entender, Deus conhece o meu coração. As coisas mudaram, nós estamos em outros tempos, o evangelho mudou, e eu quero te dizer, não, Deus não mudou. Se você brincar, você vai cair no fogo. Deus não mudou. Agora no Novo Testamento ele é mais duro. Velho Testamento, toda a velha criação foi pela sua palavra que veio à existência. Haja luz. Tudo ele disse, haja. Os bilhões de vidas existentes no planeta veio pela sua palavra, mas para Deus produzir a igreja não foi pela palavra, foi pela crucificação do seu filho. A velha criação é bilhões de itens, a nova criação é apenas um item, a igreja. Ele está violento, ele é muito duro, pelo que ele viu o seu filho passar. O seu filho foi abusado publicamente, ninguém o ajudou, ele foi esmagado, ele foi humilhado. Aleluia, Deus. Ele fez tudo isso com um único propósito, de pegar pecadores rebeldes como eu e você e colocá-los dentro da glória de Deus. Mas quando o arrebatamento acontecer, este Deus que muitos dizem, Deus é bom todo o tempo, você vai descobrir que agora ele é o teu inimigo. Satanás que enganou, ofereceu o pecado, eu sou teu amigo, vai em frente, pegue, não se preocupe, depois você vai no seu celular e apaga, ninguém vai ver, eu te protejo. Depois do arrebatamento, Satanás também vai ser o teu inimigo, ninguém vai estar do seu lado, ninguém vai te ajudar. Deus vai olhar e vai dizer para os rebeldes: vocês pisaram no sangue do meu filho, vocês abusaram da era da graça, então agora o que eu vou fazer primeiro, diz a Bíblia, eu vou tirar a comida da sua mesa, eu vou tirar o ar puro que eu te dei, a sua saúde, eu vou tirar a sua paz. As primeiras 4 trombetas, depois que os primeiros cavaleiros saem, em Apocalipse 6, você vai ver que as primeiras trombetas, ela vai tocar na natureza. Um Deus irado com os rebeldes que brincaram. Nós vimos que a floresta amazônica, tudo que é verde, eu preciso ler. Open your Bible, please. Desculpe, abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 6. Pastor Elber, eu não creio que vai ter algum glórias a Deus. Apocalipse 6, o versículo 3, eu vou começar. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem.
Versículo 4: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Todos sabemos que isto representa a guerra. Preciosa igreja, a terceira guerra mundial já começou. Ela já começou. A Rússia com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte, é um bloco fortíssimo de países nucleares. Os Estados Unidos mais a OTAN, 32 países de um lado e 4 de outro lado. Já tem 2 anos, quase 2 anos, mais de 2 anos e 6 meses, que a terceira guerra mundial já começou. Agora ela tem um segundo nível. Ela vai se tornar atômica. Nos Estados Unidos, nós recebemos preciosos no celular. O governo, ele sabe que vai ser atacado. Nós vamos ser atacados por bombas atômicas vindo da Rússia. E ele tem já preparado os cidadãos. Ele sabe. E essas bombas, elas vão cair a qualquer momento. Essa terceira guerra vai se tornar atômica, bacteriológica, química. A ação deste cavalo vai ser devastadora. Os que ficarem aqui na terra, o ar tóxico de partículas atômicas vai ser um ping-pong de bombas atômicas. Isso não é brincadeira. Não vai ter como as pessoas respirarem naquele período livremente. E para completar, no versículo 5, o terceiro selo, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando você vai para Apocalipse 11, a partir do versículo 4, 5 e 6, você vai ver que as 2 testemunhas, quando eles chegam em Jerusalém, no início do seu ministério, a primeira coisa que eles vão fazer é fechar o céu, para não chover por 3 anos e meio. Você parou para pensar, a terra sem água por 3 anos e meio? Pense os rios aqui da Amazonas, se vão conseguir sobreviver. O ano passado, alguns estados já experimentou uma seca terrível, apenas alguns meses. Agora veja, 3 anos e meio. Por um lado, nós temos guerras atômicas danificando todo o oxigênio da terra. Por outro, as bolsas de valores são destruídas. A economia global é destruída. E aí uma diferença do que é pobreza para miséria. Pobreza é quando uma nação, ela tem comida, mas não tem dinheiro para comprar. E miséria é quando uma nação não tem comida e não tem dinheiro. Preciosos, isto aqui eu estou dizendo baseado em estudos profundos, não apenas da Bíblia, mas de todos os cientistas globalmente sabem que isso vai acontecer. É uma catástrofe global sem precedentes.
Se nós perdermos o arrebatamento por causa de um prato de comida ou um copo de água, muitos vão vender a sua alma para viver mais alguns dias. O versículo 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olheis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela guerra, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Você sabe o que é isso? O cristão hoje, por meio da ressurreição, Jesus, ele venceu o poder da morte. Hebreus 4, mas aqui disse que a morte volta a ter poder, porque a era da igreja terminou. Quando o arrebatamento acontece, preciosos, Apocalipse 3, o versículo 5, o nome dos que ficaram na terra será apagado do livro da vida. Eu vou repetir: quando o arrebatamento acontece, o nome dos que perderam o arrebatamento será apagado do livro da vida. A era dos gentios acabou. Nós entramos exatamente bem no meio das 70 semanas de Daniel. O Senhor disse para Daniel: 70 semanas estão destinadas, Daniel, para o teu povo, para os judeus. Naquela época não se falava da igreja. A igreja ainda era um mistério. Quando Jesus foi crucificado, em Romanos 11, 25, por favor, abra sua Bíblia, Romanos 11, 25, fala exatamente assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. O Senhor endureceu o coração dos judeus, porque há 70 semanas, se elas tivessem seguido direto, os gentios não teriam nenhuma chance de entrar. Mas o Senhor endurece o coração deles, e por 2000 anos eles foram espalhados por toda a terra, e a igreja entrou. Em Atos 2, a igreja teve o começo, mas ela vai ter o final. Com a saída do Espírito Santo, acabou a era da graça e volta a última semana dos judeus. Preciosos, somente o pecado vai nos tirar do arrebatamento. E se cairmos naquela dispensação, nós precisamos estar claros que não vai ter mais o arrependimento. O arrependimento para os gentios é para esta era, porque quando eu me arrependo, o sangue de Jesus flui. Somente o arrependimento, ele traz o sangue, quando o arrependimento é sincero e profundo, com lágrimas e desespero e pânico e pavor. O sangue vem para me limpar. Mas naquela época, depois do arrebatamento, não tem mais sangue. A única maneira de alguém conseguir entrar é na grande tribulação, quando o anticristo vai fazer guerra contra os santos. Preciosos, esse profeta falou para nós algo. O Senhor o levou na grande tribulação,
E ele viu quando alguns soldados agarraram alguém que nessa era um cristão, mas depois que caiu naquela dispensação, acabou. É simplesmente um gentil que ama Jesus. E ele viu quando aqueles soldados começaram a arrancar e gritavam para ela, era uma mulher, para ela negar Jesus, e ela lutava, dizia que não. Então eles passaram uma navalha e começaram a arrancar o cabelo, o couro cabeludo, e ela gritava, e eles arrancando inteiro, porque não há mais arrependimento. Agora vai ser a oferta. Quem ficou vai ter que se tornar a oferta. Hoje Jesus, Ele é a oferta pelos nossos pecados, mas naquela época, na grande tribulação, a única maneira de ser um vencedor é ser torturado, não por um tiro, porque isso não produz dor, ou por um leão comendo, porque o leão mata primeiro, não há dor, mas pelas torturas diárias, semanais. Preciosos, não brinquem com a sua eternidade, não brinquem. Existem duas maneiras para alguém morrer. Abram comigo, por favor, João capítulo 8. A minha Bíblia está aqui. João capítulo 8. Há duas maneiras apenas de se morrer. O versículo 24 fala assim: por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Então nós temos o arrebatamento, mas o Senhor pode vir hoje para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer. Quantas pessoas saíram para trabalhar hoje e não vão voltar nunca mais para suas casas? Quantos? Aqui, a primeira maneira de morrer é morrer nos vossos pecados. Se alguém deixar esse corpo em pecado, tudo acabou para ele. Tudo acabou. E vocês conhecem Lucas 16, aquela passagem do rico e Lázaro. O inferno é real. O Senhor morreu para nos tirar daquele lugar. Eu e você não fomos chamados para aquele lugar. O Senhor, Ele não tem prazer que nós caiamos no inferno. Não há prazer em Jesus Cristo. Ele não efetuou uma redenção para nós cairmos ali. Agora são nossas decisões. E o inferno é o único lugar que não existe misericórdia. Número 1, o homem rico disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele tinha uma relação muito íntima com Abraão, porque ele chamava Abraão de pai. Não há misericórdia naquele lugar. Número 2, ele fez 3 pedidos, 3 orações, e nenhuma foi atendida. Naquele lugar, é o único lugar que as orações, elas não são atendidas. Peça para Lázaro: mulher, a ponta do dedo, eu estou ardendo, por favor, eu preciso de água. Depois, por favor, peça para alguém lá na terra, avisar os meus irmãos para não vir para esse lugar. Por favor, se alguém dentre os mortos for lá, eles vão crer. Ouçam, os profetas, 3 orações que não são atendidas no inferno. Morrereis nos vossos pecados. Se nós que estamos aqui brincarmos,
tudo o que eu estou falando está sendo escrito em um livro. Preciosos, o Senhor preparou o céu para nós. O céu é o nosso destino final. O corpo glorificado é o nosso destino final. Falta tão pouco tempo. Não vale a pena brincar com fogo, porque todos que brincam com fogo vai se queimar. Quem brinca com o pecado vai se queimar. Primeira maneira de morrer, morrer nos vossos pecados. Segunda maneira de morrer, abram comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Uma vez mais, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mortos em Cristo. Número 1, morrer nos seus pecados. Número 2, morrer em Cristo. Olhem, o inferno, quando alguém entra naquele lugar, é um buraco cheio de trevas, trevas eternas, fogo eterno, tormento eterno, pavor eterno. Ninguém entra ali para ficar 10 dias, férias, 20 dias. Quem deu entrada naquele lugar, não há férias ali. Não existe um lugar para se esconder naquele lugar. Quantos milhões de cristãos não estão ali porque brincaram? Preciosos irmãos, por favor, uma mãe que tem um filho de 2 anos, aqui nós temos muitas mães, e de repente, aquela criança, eles são muito rápidos, ela se escapou, e a mãe ali trabalhando, quando a mãe buscou, não a encontrou, e a mãe correu lá na piscina, e ela estava boiando, foi muito rápido, a criança morreu. My question is, a minha pergunta é, for you, para você, o que aquela mãe daria para voltar 1 minuto no tempo e tentar salvar a sua filha amada? Qual o preço que ela estava disposta a pagar para o Senhor permitir ela voltar 1 minuto no tempo? Os que perderem o arrebatamento, eles vão gritar com o ranger de dentes: Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor me dar 1 minuto? Volta 1 minuto atrás, para que eu me arrependa dos meus pecados. Mas não há mais oportunidade. Naquele lugar de tormento, existem sessões de tormento. Primeiro são os pensamentos. Os pensamentos vão torturar de maneira profunda os que estiverem ali no inferno. Segundo, os demônios que os enganaram nesta terra, eles têm legalidade para torturá-los lá. Terceiro, todo aquele fogo, e aí aqueles bichos que não morrem, eles entram no cérebro e eles causam profunda dor. Eles comem, mas não se acabam. Quem cair naquele lugar, porque não prestou atenção em restaurar o temor de Deus, não tem como sair.
Jesus Cristo já não é um cordeiro perfeito. Ele já não pode morrer para tirar aqueles que estão no inferno. Você se lembra quando aquele discípulo, Jesus apareceu naquela reunião depois da sua ressurreição e ele não estava. E ele disse: eu só creio se eu ver. Na segunda reunião, Jesus veio a ele e disse: Tomé, por favor, toque aqui. Havia buracos nas mãos de Jesus. Os buracos permaneceram na sua humanidade glorificada. Todas as marcas no seu corpo permaneceram. Então Deus não tem um cordeiro perfeito para morrer por aqueles que morreram nos vossos pecados. Por isso que quem entrar naquele lugar não tem como sair, a não ser para a segunda sessão, que é o lago de fogo e enxofre. Alguém falou para nós que ele entrou no inferno e ele viu, este profeta ouviu bilhões de pessoas gritando: me dá mais uma chance, me dê mais uma chance, me dê mais uma chance. E ele ouvia aquele grito em pânico. Disse que um grito horrível. Bilhões. De acordo com a ciência, já passou nessa terra desde Adão 100 bilhões de pessoas. Me dê mais uma chance. Todos que estão no inferno, eles dariam qualquer coisa para estar no seu lugar hoje, ouvindo esta palavra, mas não podem mais. Não podem mais. Agora a Bíblia diz que quando naquele dia, quando todos tiverem que ser ressuscitados, os que estão no inferno, eles precisam voltar para o seu corpo. Está vendo esse corpo que eu estou usando? Tanto os que vão ser ressuscitados para entrar na glória com Cristo, eles vão receber o seu corpo. Não importa se eles foram comidos por uma baleia, não importa se eles foram desintegrados, não importa. O Senhor, o Criador da vida, vai recompor os seus corpos. Eles vão entrar. Quando eles entram, os seus corpos são glorificados, como aconteceu com o corpo de Jesus. Quando ele voltou, que entrou no seu corpo, foi glorificado. A carne humana, o sangue humano desapareceu e a glória se manifestou. Mas os que estão no inferno também precisam ressuscitar. E quando eles que estão ali souber que chegou a hora, que eles vão ressuscitar, de que aqueles gritos vai ser aumentado 100 vezes mais, porque eles sabem que acabou para eles. E o Senhor os faz voltar para os seus corpos, a ressurreição. E quando eles voltam para os seus corpos, vamos tomar, por exemplo, Judas Iscariotes. Ele vai estar naquele corpo que foi usado por Satanás para trair, para receber moedas de prata. 30. Vamos ver Hitler, quando ele volta para o seu corpo, ele vai ver que aquele corpo foi responsável pela morte de quase 80 milhões de pessoas na Segunda Guerra. Aquele que traiu a sua esposa, aquela irmã que traiu o esposo, ou aquela jovem que permitiu ser tocada sexualmente antes do casamento, que brincou, ou a profanação no lar, o adultério, aqueles que morreram nesses pecados ocultos, os abortos que não foram confessados, aqueles cristãos que morreram nos seus pecados porque achou que estava tudo bem, que poderiam viver a vida como querem, mas descobriram que agora é tarde demais. Quando eles voltam para aquele corpo, eles veem a pecaminosidade do corpo. Preciosos,
o grito, o pânico, o pavor, o desespero. E eles vão ver quando o Cordeiro de Deus glorificado vai sentar no grande trono branco para julgá-los. Eles vão gritar mais, vão se desesperar, porque chegou o grande trono branco. E eles são arrastados, porque eles não querem ir. Eles vão ser arrastados como animais para aquele trono. E de repente ele olha, e o Senhor vai permitir. Preste atenção, amados. Todos os que viveram na época de Noé, que estão naquele lugar, Noé vai aparecer para eles com sua família, com seu corpo glorificado exatamente naquele momento. Eles vão ver Noé, vão ver aqueles que conseguiram pela obediência ter um corpo glorificado, e o desespero vai aumentar, porque Cristo já sentou no trono. Agora ele está vendo aqueles que viveram na sua época, que conseguiram, que falaram para ele: se arrependa dos seus pecados. O Senhor não quer que você viva no pecado. Aqueles que insistiram, o pastor que insistiu, e ele vai ver o pastor, vai ver as ovelhas, e a ovelha vai gritar muito mais duro. Na nossa época agora, aqueles que estão brincando, que não querem levar a sério, que amam tanto o pecado como um animal de estimação, não querem deixar. Eles vão ver aqueles que conseguiram agora com o corpo glorificado na sua frente. Eles serão arrastados e vai abrir os livros. Porque eles morreram nos seus pecados, tudo está registrado nos livros. O sangue não limpou, o sangue não foi eficaz, porque eles morreram nos seus pecados. Está tudo registrado desde quando eles nasceram. E quando eles verem aquilo, o pânico, o desespero. E por último, vai se abrir o livro da vida, e os seus nomes não vão estar ali. Olhem, eu venho em nome do Senhor. Eu não estou fazendo uma pregação, eu estou conversando com vocês. É uma advertência, primeiramente para mim. Eu sou o pior aqui. Eu sou o mais carnal aqui. Eu sou o maior pecador aqui. Tudo o que eu estou falando, não é vocês, os primeiros que estão ouvindo. O primeiro que está ouvindo o que eu estou falando, o Pai, o Filho, o Espírito, vocês são depois. Se eu falhar, eu vou ficar, eu vou queimar no fogo também. Eu estou igual a todos aqui, nenhum de nós podemos julgar que já alcançamos, mas uma coisa nós fazemos: nós vamos para o joelho, nós vamos nos arrepender. Amados, o tempo está se esgotando. Ajudem todos agora. Ajude todos a se arrepender. Quanto mais o arrependimento agora, mais as vestimentas vai ficar mais limpas. Temos que ter tolerância zero com o pecado agora. Irmãos, não negocie a sua eternidade com nada nessa terra. Não faça isso, por favor, não faça, não faça. Esse é o tempo mais importante para nós. É os dias que antecedem a nossa saída desta terra. Se nós nos esforçarmos agora, naquele lugar não vai ter mais dor. No nosso corpo glorificado, que tem a capacidade de estar diante de Deus, não vamos sentir fome, nós não vamos sentir nenhum tipo de enfermidades. O corpo glorificado é eterno, não há cemitério naquele lugar, não há médico, não há advogado. Se nós nos esforçarmos, nós vamos entrar.
Falta muito pouco agora. O Senhor não está pedindo nada que nós não podemos fazer. Não negocie a sua santidade. A vida santa, a vida santa, a vida separada, você precisa tomar a decisão. Por favor, faça isso. Vamos entrar. O Senhor prometeu para nós. Coloquem-se de pé, por favor. Nós vamos entrar. É possível, sim. Nós vamos entrar. Você vai entrar. Senhor Jesus, nós oramos agora em temor e reverência. Senhor, o Senhor não nos criou para nos perder. O Senhor nos criou para Ti mesmo. O Senhor tem prazer, tem alegria. O Teu desejo é nos introduzir na vida eterna contigo. Senhor, eu agradeço tanto ao pastor Elber, a sua esposa, Senhor, que tens buscado ser fiel, tem ajudado a igreja, os irmãos, os convidados, mostrando o caminho da justiça, mostrando a importância de nos prepararmos agora para entrarmos. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Senhor, por favor, nos ajuda agora. Espírito Santo, nós sabemos que a principal função do Espírito Santo, João 16, nós sabemos que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, o Espírito Santo, nós podemos falar em línguas, há um poder para a oração, um poder para curar, mas a principal função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nascemos em Adão, caímos em Adão, fomos condenados em Adão. O Senhor não confia na velha criação. Da justiça porque o Senhor nos quer viver uma vida santa. A justiça, os atos de justiça dos santos. E do juízo porque aí o inferno, se nós falharmos, o próprio Espírito Santo está nos mostrando que nós vamos cair naquele lugar. Senhor, nós só vamos falhar se quisermos, mas o Espírito Santo nos ajuda, nós não vamos falhar. O Espírito Santo nos ajuda agora. Nós queremos tomar o caminho do arrependimento, da santidade, Senhor, cada vez mais, porque a sua palavra diz: aqueles que se santificam, neste momento vão se santificar muito mais, mas aqueles que estão em pecado, nesse momento vão pecar muito mais. E essa igreja, Senhor, por conhecer o pastor dessa igreja, eu sei que eles já estão se santificando, e essa palavra é para eles se santificarem muito mais, porque assim está escrito, Senhor. Meu Deus, por favor, nos ajuda. Por favor, Espírito Santo, nos ajuda a ajudar outros também. Guia os nossos passos nesse tempo em que as trevas estão vindo rapidamente contra nós, contra a igreja de Cristo. Guia os nossos passos, por favor, Senhor. Firma-nos, nos mantenha santos, não nos deixa nos corromper, nem olhar para um lado e outro, mas fixarmos os nossos olhos no Autor. Porque a tua palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor.
Meu Deus. Eu oro por cada um que está aqui, que esperou. Eu oro por você, jovem. Eu oro por você, esposa. Eu oro por você, esposo. Eu te abençoo agora com a bênção da eternidade. Eu te abençoo com a bênção da eternidade. Você que está aqui perseverando nesse propósito, eu acredito que de 8 ou 10 dias, eu não me lembro, 7, 8 ou 10 dias, nesta hora tarde, você poderia estar na sua casa já, mas você ouviu o pastor desta igreja, e você está vindo todos os dias, você está perseverando, você não desistiu, você está firme. Eu te abençoo com a bênção da eternidade. O Senhor vai prover tudo para você entrar. O Senhor vai prover tudo para você entrar, para sua casa entrar, para sua família entrar, para os seus frutos entrar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, thank you so much, Lord Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, for this moment in your presence, Lord Jesus, por este momento na sua presença, Senhor Jesus. We love you so much. Nós te amamos muito, Lord Jesus, Senhor Jesus. Open the heavens for us, Lord Jesus. Abra o céu para nós, Senhor Jesus. Now, agora. Ajuda-nos, no nome de Jesus. Muito obrigado. Podem sentar. Eu gostaria de agradecer ao pastor dessa igreja, meu irmão, meu amigo, pastor Elber. Muito obrigado, amado pastor Elber, mais uma vez.